Olá, boa tarde, é bom estar consigo novamente. Para conhecermos a Palavra de Deus e o que ela nos revela, é necessário ler a Bíblia. Será que há motivação nos dias de hoje para a lermos? Ou serão necessários incentivos para tal? Para falarmos sobre este tema e ficarmos a conhecer iniciativas que a Sociedade Bíblica de Portugal desenvolve durante o ano, com o intuito de levar as pessoas a lerem a Bíblia, temos connosco Miguel Jerónimo, da Sociedade Bíblica de Portugal, diretor executivo. Olá, Miguel. Boa tarde. Tudo bem? Que tipo de organização é que é a Sociedade Bíblica, para quem ainda não conhece? Olha, a Sociedade Bíblica ela é uma organização que tem por objetivo levar as pessoas à Bíblia, levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. Ou seja, conseguir que as pessoas tenham acesso à Bíblia, mas também fazê-las entender qual é a relevância e qual é a importância da Bíblia para os dias de hoje. Portanto, somos uma organização que faz parceria com igrejas e outras organizações para poder então fazer a divulgação da Bíblia e demonstrar a aplicação e a relevância dela para hoje. E ao longo do ano, que eventos, que iniciativas é que costumam tomar para que isso aconteça? Bom, nós ao longo do ano fazemos muitas vezes, organizamos exposições, ou igrejas organizam connosco exposições que falam acerca de conteúdos da Bíblia aplicados aos dias de hoje, questão da violência, questão da ecologia, questão do sofrimento e da saúde, ou seja, tudo coisas que despertem curiosidade nas pessoas para saber se a Bíblia tem ou não a resposta, se a Bíblia tem ou não explicação para alguns temas tão fundamentais dos dias de hoje. Exato. Eu vejo que há alguns livros aí contigo. Sim, eu trouxe aqui 2 livros que também são pensados em promover a interação com as Escrituras. O mais recente, que é o Descobre, Vê por Ti Mesmo, portanto, que é o Evangelho de João, pensado para ser descoberto por jovens e também até mesmo numa perspectiva de acompanhamento. E este outro também muito recente, que é a Bíblia Simplex, que é uma apresentação da Bíblia e dos livros da Bíblia, como o nome indica, de uma forma simples, de uma forma até humorística, e tudo com o intuito, porque a Bíblia, a pessoa olha, são muitos livros, são muitas páginas e fica por vezes assustada. Então tentamos desenvolver alguns livros que ajudem a pessoa numa primeira abordagem, ou pelo menos um entendimento panorâmico do que é que a Bíblia tem. Sim, muitas vezes há essa ideia de que, de facto, é um livro complicado de se ler, não é? Essa linguagem também é contemporânea, é acessível? Sim, exatamente. É uma linguagem contemporânea, com muitas ilustrações, que foca aquilo que é essencial. No fundo, esta Bíblia Simplex apresenta cada livro da Bíblia como se fosse um filme, qual é o guião, quais são os personagens. Facilmente a pessoa lê e percebe o fundamental daquele livro e da mensagem que é comunicada naquele livro. O objetivo, claro, é despertar o interesse para a pessoa depois ir à própria Bíblia ler. Esse é o objetivo final. E esse termo simplex é muito interessante. Exatamente, é para descomplicar. Exatamente. Eu sei que houve um estudo feito pela Sociedade Bíblica, o último estudo sobre hábitos de leitura dos portugueses e também em relação à Bíblia. Exatamente. O que é que nos pode dizer acerca desse estudo? Que conclusões é que chegaram? A conclusão a que chegámos foi que isto foi um estudo feito por uma entidade independente, a nosso pedido, e eles descobriram que a esmagadora maioria dos portugueses sabe o que é a Bíblia, 97% sabem. E 70% dos portugueses dizem já ter lido a Bíblia, e mesmo os que não leram já tiveram algum contacto. Ou seja, a Bíblia pode-se dizer que é um livro conhecido dos portugueses, têm noção do que é. Agora, se é um livro com o qual os portugueses interagem, vamos assim dizer, ou leem com regularidade... Isso faz parte da vida diária, não é? Exatamente. Para muitos não. Agora, o que é curioso é que a maioria das pessoas, num livro normal, diz que o lê na rua. E quando se fala da Bíblia, aí a maioria das pessoas diz que o lê em casa. Portanto, há uma certa intimidade, há uma certa diferenciação do que é a Bíblia. Portanto, ela é familiar, mas não sei se será completamente conhecida. Pelo menos foi isso que o estudo nos indicou. Vocês promovem várias iniciativas para levar a Bíblia às pessoas, mas assim de uma forma muito objetiva, o que é necessário fazer na prática para a Bíblia chegar mais eficazmente às pessoas? Até porque há depois essa questão da interpretação, muitas vezes dos textos. Exatamente. Se bem que hoje em dia já há várias versões, não é? E traduções da Bíblia. Sim. Eu creio que uma das coisas que nós temos tentado é ter traduções que sejam fiéis aos originais, mas num português que seja perceptível. Traduções simplex, digamos assim. Exatamente. Temos a Bíblia para todos, vamos relançar agora, mais para o fim do ano, o livro, e a ideia então é mostrar com a mesma fidelidade aos textos originais, mas de uma forma mais simples, mais acessível, o texto bíblico. Então promovemos várias iniciativas para isso. Estamos sempre na Feira do Livro, por exemplo, mostrando que a Bíblia é um livro que está lá, que as pessoas podem adquirir e podem ter contacto com ele, e temos sempre reações muito interessantes. E, acima de tudo, é promover a leitura dele. Portanto, despertar as pessoas para que, se lerem a Bíblia, vão ficar com uma ideia diferente. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito do que é a Bíblia, mas sem nunca sequer a terem lido. Tem um pensamento muito religioso, se calhar, em relação à Bíblia, Exatamente. Uma das coisas que o estudo nos indicou foi que muitas pessoas indicavam a Bíblia como um livro religioso.
mas não indicavam como um livro pessoal. Então é um livro para ser usado num contexto de igreja, numa cerimónia, mas talvez não o utilizassem tanto de uma forma devocional ou como se fosse um livro para conhecer Deus. O evento da Feira do Livro em Lisboa, por exemplo, é um caso que podemos falar. Há pessoas até de outras confissões, eventualmente, alguém que não se identifique mesmo com a Bíblia, Sim, a fazer perguntas sobre isso? bastantes pessoas. Nós temos lá muitas pessoas, eu diria que cerca de 50% das pessoas que vão à nossa banca e compram não frequentam regularmente uma igreja, mas têm curiosidade para ler a Bíblia, outras têm interesse histórico ou sociológico para ler a Bíblia. Claro, temos sempre pessoas que acham estranho ou que até acham que a Bíblia devia ser só capa preta e dura, aquele formato que é heresia mudar isso. Mas a maioria das pessoas fica curiosa e até mesmo os stands que estão à nossa volta, porque quando perguntam, bem, o que é que vocês têm aí? E nós dizemos, bom, todo este stand é com um livro só. Claro, é um pouco de ironia, mas no fundo a dizer que estamos ali durante 3 semanas só a vender um livro e tem despertado nos últimos anos cada vez mais interesse. A Bíblia hoje em dia já não é só em formato de livro, não é? Já existe digital no telefone, no tablet, a pessoa pode levar no bolso para qualquer lado. Sim, é mais acessível. É acessível e é uma das formas de nós levarmos a Bíblia às pessoas, ou seja, a pessoa pode descarregar em qualquer plataforma online, das mais utilizadas e nas apps, o texto bíblico gratuitamente. O ano passado nós tivemos tantas pessoas a descarregar o texto bíblico quanto pessoas a comprar uma Bíblia fisicamente. Isso para nós é fantástico, porque a missão é mesmo essa, é colocar a Bíblia na mão das pessoas. E se para algumas o telemóvel ou o tablet for a forma mais intuitiva, mais fácil de o lerem, bom, então está lá à disposição. Sem dúvida que o digital hoje é muito importante nessa missão. Miguel, um desafio final para os nossos telespectadores lerem a Bíblia. Eu creio que o desafio para as pessoas lerem a Bíblia é, acima de tudo, conhecerem o coração de Deus. Não é possível nós dizermos conhecermos Deus sem ver o que é que Ele nos deixou registado, o que é que Ele deixou escrito. Então, nós encorajamos as pessoas a lerem, encorajamos as igrejas a celebrarem o Dia da Bíblia, contactando connosco para saber como podem fazer, ou seja, colocar a Bíblia no centro do nosso relacionamento com Deus e no centro das nossas celebrações semanais com Deus. Obrigado, Miguel, por estas informações tão preciosas. De facto, ler a Bíblia é o melhor método para conhecermos Cristo. Incentivar a sua leitura é o objetivo da Sociedade Bíblica, como vimos, para isso que promovem várias atividades e eventos ao longo do ano. Quanto a nós, também podemos fazer a nossa parte, partilhando com os nossos amigos e familiares este livro maravilhoso que é a Bíblia. Leia você também, procure conhecer uma igreja evangélica mais próxima e para saber onde fica, contacte-nos ou visite a nossa página em aliancaevangelica.pt. Marcamos encontro consigo no próximo programa Luz das Nações e também esta noite na Antena 1 às 22h45. Boa tarde, até lá se Deus quiser. Luz das Nações, Luz das Nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, Luz das Nações, Luz das Nações.